Olá, muito bom dia para você, meu amigo produtor rural, de volta ao Conexão Rural GM Pasto e hoje traz informações importantíssimas para você que quer um pasto bem formado, um pasto de ótima qualidade e claro que com grandes resultados econômicos para você. O programa de hoje traz informações sobre semente Select GM Pasto, traz também informações sobre a semeadora VDTEC Multi e você também vai ficar sabendo onde tem um representante da GM Pasto bem pertinho de você no quadro GM Pasto ao seu alcance. Portanto, fique conosco, o Conexão Rural está começando e traz essas informações importantíssimas. E para bater um papo com a gente, Guilherme Beretta e também o Leandro Queiroz, que vão falar sobre essas informações. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom dia, Éder Campos, bom dia a todos. Olha, nesse programa, informações importantes para que você tenha sucesso aí na sua fazenda, na sua empresa rural, que deve ser tratada dessa forma. Leandro, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Éder, bom dia, Guilherme, bom dia a todos que nos acompanham. É isso aí, falar mais um pouquinho da qualidade da semente Select, né? Da versatilidade das semeadoras que a GM Pasto disponibiliza para o produtor. É sempre bom estar aqui, Éder. Olha, é bom mesmo bater um papo com você e levar essas informações que são importantíssimas, fundamentais para a boa produtividade. E a gente sempre chama a atenção dos produtores rurais porque cada vez mais o mercado de sementes vai se qualificando, vai melhorando a qualidade de sementes, consequentemente o pasto dessa forma também vai melhorando e afeta diretamente aonde? No boi. O boi engorda mais rápido, ganha mais peso, melhora acabamento e a gente sabe que não existe pecuária de corte nem pecuária de leite sem pasto. Exatamente, o pasto é o alimento essencial para os animais, haja vista que 80% aproximadamente isso, os animais abatidos são provenientes exatamente de pasto, então nada melhor do que você investir nessa qualidade, né, em qualidade de sementes principalmente, Éder, que é tão importante. E é o que você disse, quando a gente tem um pasto bem formado, nós temos aí uma disponibilidade de forragem maior, nós temos aí uma taxa de lotação e isso quer dizer maior rentabilidade aí na sua empresa rural. Leandro, o Brasil é reconhecido e é referência mundial pelo boi verde, o boi de capim, e continuando ainda nessa tônica com o Guilherme, não tem uma pecuária sustentável, rentável, se não tiver um pasto de ótima qualidade. Não, com certeza, Éder, né? Nós temos que sair daquele extrativismo, né, que era assim, há anos passados, onde você trabalhava com 0,3, 0,5 unidades animais por hectare e elevar isso aí para 3, 4, 5. Armindo não cansa de falar aqui que pecuária pode dar tanto quanto a soja. E aí, nosso papel é trazer isso aqui e entregar uma semente de qualidade para o produtor, que ele consiga ter essa rentabilidade, essa sustentabilidade dentro da propriedade, com recomendações aí ideais para uma boa formação de pastagem e a VDTEC que vem para auxiliar isso aí, reduzir custos de produção para que ele tenha uma melhor rentabilidade dentro da propriedade. Com certeza, você tocou num ponto fundamental, né? Não dá para o produtor rural ter um pasto de ótima qualidade, uma boa rentabilidade na pecuária, se não adotar tecnologias que são resultantes, como por exemplo a escolha da semente é muito importante, a qualidade da semente que você escolhe e também os equipamentos para a formação, para o plantio, formação da pastagem. E a GM Pasto tem tudo isso para você. Semente Select GM Pasto é uma nova apresentação, uma nova forma de você plantar e ter resultados com a semente de alto padrão e alta qualidade da GM Pasto e a VDTEC que mudou o conceito de plantio no Brasil, Guilherme. Exatamente, a VDTEC é uma máquina que a GM Pasto lançou o primeiro modelo, a VDTEC 190 em 2012 e que de lá para cá é uma grande opção para você estar melhorando sensivelmente o plantio na sua propriedade. Além de falar em quantidade de sementes por metro quadrado, esse é um novo conceito, viu, Éder, que o produtor vai adotar num futuro muito próximo, que nós estamos constantemente melhorando o padrão da semente, inclusive o Ministério da Agricultura sempre atento a esses detalhes. E também a economia que a VDTEC proporciona para você. E essa palavra, Éder, economia soa muito bem, porque hoje o grande desafio do produtor rural, seja em qualquer atividade que ele desenvolva na sua propriedade, tanto pecuária de corte, pecuária de leite ou também a agricultura, ele tem esse grande desafio que é justamente economizar com qualidade. E esse é o grande propósito daí da VDTEC Multi e também da VDTEC Plus. Isso. 3 pontos fundamentais para a VDTEC ser a sua próxima máquina para efetuar o plantio, a formação da sua pastagem. Primeiro, a facilidade que a gente acaba de conversar com o Guilherme Beretta aqui, a gente pode até detalhar um pouco mais para o produtor rural quais são as facilidades que ela traz. E ainda a economia, que é fantástica a economia que ela traz para o seu bolso, porque você reduz uma operação. E
também a precisão no plantio, Leandro. Justamente. Então, a facilidade, Éder, vem da instalação. É uma semeadora elétrica e a VDTEC Multi ela não precisa mais de fazer adaptações no trator. Você pode colocar ela no terceiro ponto, como a imagem nos mostra, né? Então, ela é de fácil instalação, ela é elétrica, não precisa de cardan, não tem tomada de força. Qualquer implemento tocado à bateria, né, vai conseguir também fazer essa máquina funcionar. A economia, por quê, Éder? Você tira uma semeadura, uma operação do campo, você agrega a semeadura junto com a incorporação e, além de tudo, a economia de sementes. A gente deixa de sobrepor sementes porque você vem com um rolo compactador ou com a grade, já incorporando a semente que está sendo semeada. Então, você consegue também economizar a semente, você não sobrepõe áreas... Devido à precisão. E devido à precisão. E a precisão justamente é isso. A gente tem, né, as nossas formas de regulagem dela são muito precisas, né? Regulagens não ficam, não dão flacidez às roscas ali, não abre e fecha com o movimento do trator. Então ela é precisa. Mantendo a velocidade do trator, a vazão vai ser constante, você tem uma economia e uma precisão na hora de jogar sementes de pastagem. Legal. E é tudo isso que o produtor rural busca, ele quer, que é economia, rapidez no plantio e precisão no plantio. Com a VDTEC não tem aquela situação de cair mais semente para um lado, menos para o outro, e aí o pasto fica mal formado, aquelas manchas na formação da pastagem. Claro que isso traz prejuízo para o bolso do produtor rural. E a gente vai continuar falando, a gente continua daqui a pouquinho falando sobre a VDTEC, essa máquina que revoluciona o mercado de plantio de sementes forrageiras, mas agora nós vamos ouvir o engenheiro mecânico da Gemipasto, responsável pelo desenvolvimento da semeadora VDTEC. Ele vai destacar algumas novidades e facilidades da VDTEC Multi, recém-lançada pela Gemipasto. Veja aí. A VDTEC Multi, ela veio para contribuir ainda mais, né, no sistema de plantio, né, da fazenda, lá, ajudando a se formar um bom pasto, um pasto de qualidade e um processo, a gente diria, inovador, bastante inovador, pois é uma máquina foi muito bem projetada e automatizada, isso para facilitar, né, todo o manejo dessa máquina, né, a utilidade dessa máquina em campo. Então, o processo ficou muito simples, é uma máquina simples de ser operada, muito simples de ser regulada, né? Uma máquina leve, uma máquina robusta, né? E traz as inovações, né? Poder regular a largura, por exemplo, a largura de plantio, poder calibrar exatamente qual é a vazão, quantidade de sementes por metro quadrado, né? Ou por hectare. Fácil o manuseio da máquina, fácil a instalação no trator. Hoje a máquina dispõe até de dispositivo para controle de semente, né? Quando a semente está na reserva, existe uma lâmpada indicativa dessa situação. Então isso facilita muito a vida, né, de campo, né? A regulagem totalmente a campo. Hoje a gente não depende mais de um laboratório propriamente dito, né, para se conseguir essa vazão, essa distribuição. Isso é feito totalmente a campo e isso facilita porque dessa forma essa máquina é capaz de distribuir não só sementes de pastagem como outros produtos também. E além disso, se o produtor mudou o tipo de produto, ele mesmo faz a regulagem e consegue distribuir. Ele mesmo faz a regulagem, ele mesmo determina a largura, a velocidade do trator, isso é feito com muita simplicidade na própria fazenda. O pessoal fica, eu diria um tanto que surpreso, em função daquilo que a gente pensou, lógico, junto aos produtores, né, junto ao pessoal que utiliza as máquinas a campo, né? Eles ficam surpresos quanto à facilidade em si operar a máquina, em regular a máquina. Porque ficou muito simples, muito fácil, né, de se conseguir essas operações na própria fazenda. Muito mais fácil, né, do que outras semeadoras, outras adubadeiras, né? Aí o nosso engenheiro Luiz Fernando Baroni falando da VDTEC, essa máquina que revolucionou o mercado para o plantio de sementes forrageiras. Bom, a gente tem que abrir espaço também para as oportunidades, para os bons negócios. E a tônica do programa, além de levar a informação, a tecnologia para o produtor rural, é também dar a oportunidade de aquisição dessa máquina e das sementes que nós oferecemos. Certo, Guilherme? Certo. E para isso é muito simples, muito fácil você, produtor, pegar o telefone, adquirir os produtos da Gemipasto. Lembrando que além das VDTECs, nós temos toda uma linha de semente de pastagem, são aí
19 cultivares, 3 apresentações. E para você adquirir os nossos produtos é muito simples, os números aí já na sua tela. Operadora 67 3389 6700 e aí um segundo número para você que estiver no resto do Brasil, né? 0800 647 0050. Lá no nosso portal, na Rede Mundial de Computadores, você também tem várias informações. Muitas vezes você procura informações sobre característica de gramíneas. Você vai encontrar aí no www.germipasto.com.br. Nas mídias sociais, a Germipasto também faz presente tanto no Facebook e também no Instagram. E para você que curte vídeos, né? Você quer ver mais vídeos, acesse o YouTube lá no canal da Germipasto. Você vai ter aí nada mais, nada menos que mais de 550 vídeos e todo esse acervo à sua inteira disposição. Bom, lembrando que é um complemento do programa. As mídias digitais, as mídias sociais é um complemento das informações que nós apresentamos aqui todos os sábados pelo canal do Boi. A Germipasto abre esses canais para que mantenha um contato direto com você, com muita informação, para que você fique municiado, munido dessas informações, para que tenha grandes resultados aí na sua pastagem, que é o que nós queremos. Nós queremos clientes cada vez mais satisfeitos com os resultados da Germipasto. Bom, e falando em resultados, não tem resultado se não tiver princípios fundamentais. Uma boa máquina para o plantio, uma boa semente para o plantio. E a gente continua destacando a VDTEC. E agora a gente vai olhar nesse projeto que é 100% nacional. Leandro. É isso aí. A máquina foi pensada, né, desde o início, buscou-se junto ao Baroni, que ele fizesse uma máquina onde a gente pudesse trabalhar com sementes de alta pureza. Era um déficit que a gente tinha, não tinha um implemento que nos dava essa precisão de trabalhar com 4, 5 quilos por hectare, né? Então, trabalhar com sementes puras. E a VDTEC veio para isso. Veio, como o Guilherme já falou, veio o modelo 190, depois a VDTEC Plus, e hoje nós estamos com a VDTEC Multi. Multi por quê? Porque ela nos dá uma versatilidade muito maior na questão de apresentação de sementes, Éder. Ela não joga somente as sementes puras e não tem uma restrição de uso como a gente tem na VDTEC Plus. Né? O sistema de regulagem dela hoje nos permite trabalhar com mais versatilidade, mais agilidade na hora de regular, sem muita dependência da Germipasto lá na propriedade. Milheto, isca de caramujo, trabalhar com alguns fertilizantes. Crotalária, outras apresentações, uma semente com VC50, uma semente revestida com grafite, né, uma semente com um polímero. Isso nos dava uma restrição maior na VDTEC Plus, porque o cliente precisava nos mandar... Mas sem perder precisão. Não, sem perder economia. Sem perder precisão e economia. Ela continua sendo elétrica, uma regulagem precisa. O sistema de pêndulo permite trabalhar com essa diversidade de apresentações, porque o pêndulo ele tem uma padronização na hora da distribuição, o disco na VDTEC Plus nos dava essa dependência de regulagens. Talvez o produtor rural, alguns produtores rurais não saibam ainda dessa mudança que a Germipasto fez, ou dessa evolução na VDTEC, porque nós temos ainda a VDTEC Plus, que a operação dela é pelo disco. E ela está limitada para distribuir somente sementes incrustadas ou sementes puras, certo? O sistema de lanço de disco, a gente corre o risco da semente cair mais para o lado esquerdo, mais para o lado direito, não tem uma precisão. Por isso nós temos vibrodosadores, onde a angulação dos ovais ali, onde a semente vai cair, é perfeita para que a gente tenha um leque perfeito. No caso da Plus. Da Plus. Então, ela por isso eu falo da dependência com a Germipasto. Talvez uma semente que foge do padrão de apresentação do que nós temos, o cliente precisa nos mandar 20 quilos, 10 quilos, para a gente fazer esse ajuste para ele, para que ele tenha um leque perfeito de distribuição. Agora, com a Multi mudou completamente, ela ficou muito mais democrática, Sim. Porque distribui sementes convencionais, iscas de caramujo, fertilizantes, crotalária, né? Semente crotalária, milheto. Mas continua com a precisão e com a economia que talvez sejam os grandes... Isso que tem que ficar muito claro para o produtor rural, né? Exatamente. Bom, e a gente tem aqui mais informações, a gente vê que ela tem aí o motor elétrico ligado à bateria, já falamos sobre isso, né? E o bom de tudo isso, e a gente também já abordou isso, mas não custa relembrar ao produtor rural, é que o produtor ele economiza porque ele faz as duas operações ao mesmo tempo, semeadura e incorporação, Guilherme. E aí vem a grande economia, em torno de 50 a 60 reais de economia na redução dessa operação. E aí, Éder, aquele produtor que realmente tinha um problema, muitas vezes a gente se deparava em propriedades, Éder, e esse é um fator importante e de se pensar, que o produtor rural tinha apenas um trator. Então era um trator para fazer a distribuição de sementes. E a incorporação, né, Guilherme? Exatamente, ele tinha que desengatar essa máquina, tirar essa máquina, colocar a grade ou rolo compactador para fazer a incorporação.
E muitas vezes nesse meio tempo, nesse período, chovia. E aí tinha o grande prejuízo de será que eu incorporo? Será que eu não incorporo? Será que essa semente ficou numa condição ideal? Com a VDTEC não acontece isso, como o Éder muito bem falou, que são operações conjuntas, né, na frente ou atrás da distribuição das sementes e também a oportunidade de você utilizar um segundo equipamento. Porque na prática o produtor rural esperava os dias de sol para fazer a semeadura, né? Só que ele primeiro semeava para depois incorporar. Como o tamanho da área era muito grande, ele ia fazer a incorporação. Nesse período, um dia, 2 dias depois, caía a chuva, muitas vezes lavava o terreno e ele perdia a boa parte do que ele havia semeado, né? Isso quando não juntava semente e nascem germinam aquelas touceiras. Agora, outro ponto interessante da VDTEC é que ela tem um aplicativo para regulagem que você pode baixar no seu celular e você faz a regulagem via satélite e não precisa de conexão na internet. Leandro? Justamente, você precisa de conexão na internet só na hora de fazer o download do aplicativo. Baixar o aplicativo, né, no celular, e aí depois disso ele funciona tudo totalmente offline. Só conectado então, no GPS através, do telefone. a gente consegue, a gente fala para o trator, a 8 km por hora, trator não tem velocímetro. Esse aplicativo vai nos dar a velocidade do trator, então ele vai andar com o trator acionado, né, com esse aplicativo ligado e conectado ao satélites, e todas as contas de regulagem, quantos quilos está caindo por hectare, qual a largura, esse aplicativo nos dá essas contas prontas. Então, é uma facilidade de regulagem assim, excepcional. Com certeza, mudou muito para o produtor rural, né? Tecnologia a favor do homem do campo, ajudando o produtor rural a aumentar a sua produtividade, a sua lucratividade. Bom, e a gente segue agora destacando para você clientes satisfeitos Germipasto. Na VS Agrícola e Pecuária, no Mato Grosso, a semeadora VDTEC teve um importante papel para a economia e na distribuição das sementes. Você vai acompanhar agora mais um cliente satisfeito Germipasto, veja aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Essa safra a gente adquiriu o VDTEC, né? VDTEC, né? Um equipamento aí que a gente pesquisou e a gente viu que a Germipasto estava vendendo, né? Interessou bastante pela questão de economia de semente de braquiária por metro e a distribuição que era bem mais parametrizada, né? A gente viu que realmente pela propaganda, na pesquisa que a gente fez, assim, a gente viu que era um negócio bem diferenciado, né? Para hoje, assim, a gente que quer trabalhar em questão de economia, tipo, assim, foi chave para a gente. A gente adquiriu 3 máquinas, fizemos no Uniport, jogando aí na frente do plantio do milho, né? E acho que o resultado tá aí, tipo, foi muito satisfatório, né? A gente ganhou em economia de semente por hectare e precisão, distribuição, germinação, foi coisa assim que, se você for ver hoje o valor do 1 quilo de braquiária hoje, uma semente de braquiária, tipo, você sair aí de seus 10, 12 quilos que a gente jogava por hectare nas safras anteriores, para esse ano de 3 a 5 quilos, né? É uma economia, a gente está muito contente, muito satisfeito. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Muito bem, clientes satisfeitos Germipasto, esse é o desejo da nossa equipe, que você também seja um cliente satisfeito Germipasto. Para lá de satisfeito, viu? A nossa satisfação são os resultados que você venha ter aí na sua fazenda, na sua propriedade, utilizando os produtos da Germipasto. Bom, a gente vai abordar um assunto muito importante hoje para quem é agricultor. Nós recebemos aqui muitos questionamentos, perguntas, se é possível utilizar a VDTEC também na agricultura. A gente vai mostrar que é possível sim, está aqui e vocês podem já falar sobre essa questão. Uso da VDTEC na agricultura. Leandro? É isso aí, Éder. Ela encaixa perfeitamente em todas as situações para a produção de palhada, integração, né, a integração lavoura-pecuária. E aqui é um caso onde a gente vê uma multi trabalhando, onde eu consigo acoplar ela na traseira do trator e arrastar a plantadeira de milho. Então, onde eu estou fazendo, né, a produção de palhada sem perder qualidade, a máquina semeando na largura da plantadeira, né, do implemento, e aí eu não perco qualidade. Doses ajustadas aí de
2 quilos, 1,5 kg por hectare, sem problema nenhum, fazendo uma palhada com excelência simultaneamente ao plantio do milho. E há situações, que o Guilherme também pode me ajudar a descrever, onde o produtor prefere fazer uma sobressemeadura ou uma semeadura mais tardia após o plantio do milho, né, Guilherme? Exatamente. Essa máquina, Leandro, veio justamente aliada principalmente para o agricultor que precisa de uma agricultura mais justa. E o interessante disso, Leandro, é importante falar, e o produtor está vendo nessas imagens, a VDTEC Multi, ela joga no máximo 1,5 metro de sementes para trás. Então, não se preocupe com a questão da plantadeira, ou então da grade niveladora, ou então o equipamento que você colocar para incorporar a semente, que não vai ter problema, ele vai incorporar sem problema nenhum. Ela joga justamente na distância do trator para a Exatamente. semeadeira, O cambão é a largura do cambão ali da máquina, já é suficiente para ter aí essa precisão. E também, Éder, lembrando que de 1 quilo, 1,5 kg para frente, muitas vezes o produtor trabalha na integração com o braquiária rusiense, e quando trabalha com esse produto, por exemplo, com 80 de valor cultural, utiliza-se pequenas quantidades, inclusive quando o consórcio com o milho safrinha, e essa máquina muito precisa, ela vai fazer essa distribuição de 1,5 kg, 2 kg, 3 kg por hectare, sem problema nenhum. Bom, e é isso que o produtor está buscando, né? Precisão, economia, e a VDTEC ela tem essa economia tanto para o agricultor quanto para o pecuarista, ou para o pecuarista quanto para o agricultor, porque a gente vê que ela se adapta muito bem nos dois sistemas produtivos, né? Inclusive, a gente consegue trabalhar com ela acoplada a Uniports, né? Nos pulverizadores, né? Fazendo sobressemeadura. E aí pode até aumentar a quantidade de VDTEC, né? Sim, aí ele ajusta. Você trabalha com uma, trabalha até com versatilidade. Né? Versatilidade. E no caso de trabalhar com pulverizadores, a gente não trabalharia com a VDTEC Multi, a gente trabalharia com a VDTEC Plus pela forma do sistema de lanço dela, que é melhor. A gente em barras aí, por exemplo, de 24 metros, 2 máquinas semeando em torno de 10, 12 metros de largura. Então ele consegue usar o mesmo rastro da aplicação do fungicida na soja para fazer uma sobressemeadura. E quando ele, no caso de não fazer uma integração lavoura, uma palhada em cima de milho, uma integração braquiária e milho, ele faz somente a braquiária fazendo a sobressemeadura. Quando ele colher a soja, ele já tem uma braquiária germinando e faz uma palhada de braquiária solteira, né? Então a gente tem essa opção da VDTEC Plus para trabalhar em pulverizadores. É importante dizer também, Leandro, a questão do rendimento. Só para você ter uma ideia, nós temos vários clientes que já utilizam esse sistema de VDTECs instalado aí no braço do pulverizador. Um exemplo de um cliente, ele instalou 3 VDTECs Plus, né? Cada uma jogando aí 10 metros, área total, 30 metros. Esse produtor, Éder, consegue fazer mais de 300 hectares por dia. Imagina só, 300 hectares por dia com a grande economia. Então, sem dúvida, a VDTEC, você que trabalha com a agropecuária, trabalha com a integração, é um produto aliado, um produto indispensável para que você tenha aí a agricultura e também a pecuária de precisão na sua área. Olha, eu acho que em se tratando de tempo, velocidade, acho que só o avião consegue fazer 300 hectares por dia. Né? Praticamente além da VDTEC, só o avião. Se equivale, o avião faz exatamente áreas muito próximas disso. Não tem máquina no mercado hoje que consiga fazer o que a VDTEC faz. Para semeadura de pastagem, não? Não. Isso para a gente ver como a VDTEC, ela realmente é bastante versátil, ela é prática para o produtor rural e claro que acaba caindo na economia. Né? 300 hectares num dia, claro que adaptando a VDTEC nessas condições que vocês acabam de nos relatar, né? Mas a VDTEC é isso aqui, ó. É uma máquina que traz para o produtor rural economia, porque faz 2 operações ao mesmo tempo, facilita em muito a vida do produtor, né? Tanto o agricultor quanto o pecuarista, alta precisão, e esse era um problema muito sério na distribuição, na formação de pastagem, que era a distribuição perfeita, homogênea numa pastagem. Justamente. E como você citou o avião, ocorre disso aí. Talvez a deriva, o vento não dá a distribuição adequada, principalmente quando nós falamos, né, em semeadura em cima da agricultura ali para a produção de palhada. E aí o produtor tem áreas manchadas, áreas onde vai vir a buva, o capim amargoso, e aí ele tem que entrar com a aplicação e acaba prejudicando. Então, assim, ele precisa, já que ele está nesse sistema, ele precisa de uma semeadura com eficiência alta para que ele reduza realmente o custo dele com aplicações de herbicidas e controle as pragas, trazendo aí todos os benefícios da palhada para a agricultura que vai vir, né, a cultura que vai vir posterior a isso. Olha, também a gente sempre fala dos benefícios que geram
economia para o produtor rural, mas a gente tem que lembrar dos segundos, vamos dizer, os de segundo plano, os benefícios de segundo plano. A questão do motor da VDTEC, um motor completamente vedado. Muitas vezes você está se preocupando com a questão do clima, né? O produtor está lá, o seu tratorista está fazendo a semeadura e às vezes arma o tempo de chuva. E aí a pergunta do produtor é inevitável. Olha, tem um motor elétrico e a gente sabe que quando tudo o que é elétrico não pode molhar, mas a Germipasto também pensou nessas possibilidades da questão de fazer um motor completamente blindado. Então não há problema de danificar esse motor. Ela vem com essa loninha preta que nós vimos também, que evita de muitas vezes o produtor tá com semente na caixa de semente ali e não quer que molhe, então ele simplesmente vai colocar essa loninha preta. E o detalhe é um produto pensado para funcionar mesmo, é um produto rústico, vamos dizer assim, e que qualquer produtor consegue operá-lo. Ao mesmo tempo que é rústico, né, é uma máquina muito leve também, muito fácil de instalar. Então a Germipasto conseguiu traduzir a necessidade do produtor. Uma máquina rústica, resistente, uma máquina que também ao mesmo tempo é leve, fácil e prática. E a VDTEC, ela é tudo isso e ainda economia, tá certo? E a gente acompanha agora informações sobre justamente as sementes da Germipasto, a Select e da VDTEC Multi. Os responsáveis pelos laboratórios da Germipasto, que é o Thiago Barreto, um dos responsáveis, né, ele destacou os novos produtos recém-lançados pela empresa. Veja aí. Lançamos um novo produto, que é a Select, né? Ela veio com um pacote tecnológico que vai auxiliar o produtor em relação a vigor, em relação à plantabilidade, né? Um produto que vai fluir melhor na plantadeira, uma durabilidade, assim, uma resistência maior no transporte. Então, assim, é um pacote tecnológico, nós juntamos tudo e colocamos dentro da Select. Um dos principais diferenciais é que ela germina muito rapidamente. Então, assim, em 7 dias, nós temos um potencial germinativo muito bom. Então, o estabelecimento dessa forrageira mais rápido. Então, a gente chegou num ponto de composição de matérias-primas que ela não atrapalha o processo germinativo, ela não trabalha com uma barreira física. Então, a gente coloca uma massa de revestimento e essa massa ela não age como uma barreira física, e sim para melhorar a plantabilidade, né, que a gente precisa distribuir isso de uma maneira mais uniforme, né? E sem fazer com que a gente consiga germinar mais rapidamente. Então, assim, eu não trato como barreira física. A semente consegue beber água, respirar melhor e assim germinar e poder gerar uma planta nova. Para quem cria, é um motivo de orgulho, de olhar o produto, e a gente veio numa evolução, né? Então, assim, algumas sementes a gente tinha alguns problemas e a gente veio evoluindo e chegou num ponto muito bom. Temos algumas coisas ainda que precisamos testar mais para adicionar essa nova tecnologia que vai melhorar bastante. Está em processo de desenvolvimento, em processo de teste. Esse produto já está testado e aprovado. Então, assim, veio ao longo dos anos para chegar nesse ponto. E agora também temos umas baterias de teste para, nas próximas feiras e nos próximos anos, trazer um novo produto também. O processo de revestimento, ele depende muito de equipamentos com alto nível tecnológico, né? E nós já víamos ampliando o nosso parque de máquina industrial e esse ano fizemos novas aquisições, melhoramos a questão do software. Então, assim, para melhorar, garantir que o produto entre do começo ao final com toda a segurança, tanto em relação à umidade, tanto em relação à temperatura, que essa semente não sofra nenhuma perda do seu vigor durante o processo industrial. Dentro do nosso portfólio, a gente consegue colocar essa tecnologia para a semente de pânico, para a semente de braquiária e para as umidícolas. Legal, hein? Bom, atenção Dourados, atenção Douradina, aqui no Mato Grosso do Sul, as sementes da Germipasto são encontradas na Casa da Lavoura. É a Germipasto ao seu alcance.
sou engenheiro agrônomo Flávio César de Carvalho, sou gerente de vendas da Casa da Lavoura de Dourados e Douradina. Você é o nosso convidado a estar visitando a nossa empresa para estar conhecendo os nossos produtos que a gente tem a oferecer. Temos sementes, defensivos, fertilizantes e temos a Germipasto, que é a nossa parceira, para estar fornecendo semente de qualidade, braquiária e a nossa VDTech Plus. Então pode entrar em contato com os contatos que tem aqui na tela, que você vai ser bem atendido pela nossa equipe. Muito bem, tá aí, Germipasto ao seu alcance. Um abraço para o Flávio César, lá da Casa da Lavoura, que é a sua região, né? Você que atende ali, né? Isso aí, Éder. Pessoal que faz um trabalho muito bacana, é uma região extremamente agrícola, né? Então você que está procurando já as cotações para palhada, semente de rosizienses, o próprio Marandu, Piatã, condição de safra, procure a Casa da Lavoura lá, nós já temos uma condição para poder trabalhar e atender o cliente da melhor forma, né? Olha, e lembrando que Dourados, Douradina, além da pecuária, é uma região de agricultura também, né? Que foi o nosso assunto anterior falando sobre a VDTech para uso na agricultura. Sim, eles atendem, já tem alguns clientes que já têm a VDTech fazendo, né? Jogando semente de braquiária para produção de palhada, em consórcio com o milho. Estão preparados para isso. Além dele, da Casa da Lavoura, no nosso site, no nosso portal da Germipasto, você encontra toda a força de venda esparramada pelo país, aquele cliente que gosta de um atendimento presencial, mais caloroso ali, um contato com a empresa representada pelo nosso representante local, fica à disposição, consegue encontrar lá no mapa do Brasil, clica no site estado, da empresa, né? Através do site, clica e acha toda a força de venda esparramada em todo o país. E olha que a gente tem representante no país inteiro. E eu faço o seguinte, eu tenho um convite para você que já tem uma loja, representante comercial, e na sua região não tem a Germipasto, pode mandar um e-mail aqui para o pessoal da supervisão, para que você seja representante da Germipasto, viu? Bom, falando ainda na nossa força de vendas, eu quero aproveitar o Guilherme aqui, que sempre cuida do nosso balcão de vendas, para a gente dar aquele reforço, aquela lembrança para o produtor rural no balcão dos bons negócios aqui no Conexão Rural. Guilherme. Exatamente, Éder. O Conexão Rural, além de dar dicas importantes para você aumentar a produtividade aí na sua propriedade, traz grandes condições comerciais especiais para você, produtor rural. Mas para isso você precisa pegar o telefone, lembrando que a Germipasto trabalha com toda a linha de semente de pastagem, né, das principais cultivares comercializados no mercado nacional, braquiárias, pânicos e também leguminosas, e tudo isso em 3 apresentações. Sementes convencionais, né? Então você que está numa região tradicional, já está acostumado a trabalhar com esse produto, nós temos aí as braquiárias com 50 de VC e os pânicos com 35. Semente Select, que é a pauta dessa participação agora nossa, nesse bloco nós vamos falar sobre a Semente Select, um produto inovador, né? Um produto que traz toda a tecnologia e know-how de produção de semente e incrustação da Germipasto. E por último, sementes de 80 de valor cultural, onde você que trabalha com a integração lavoura-pecuária tem a oportunidade de trabalhar com esse produto. Mas para isso, meu amigo, é muito simples você pegar o telefone e adquirir os nossos produtos, né, ligando aí na central da Germipasto. Operadora 67 3389 6700 e também aí um segundo número 0800 647 0050. Você tem o endereço nosso, né, na rede mundial de computadores, o germipasto.com.br, nas mídias sociais, tanto Facebook, Instagram, a Germipasto também está presente, e no YouTube, né, você tem a oportunidade de conhecer aí casos de sucesso, clientes satisfeitos, produtos com marca Germipasto, ou seja, todo um acervo, tudo isso à sua inteira disposição. Legal. Bom, e a gente segue destacando neste bloco, como o Guilherme falou, essa novidade que a Germipasto lançou recente, que é uma nova apresentação de sementes, que é a Semente Select. Aí vocês vão explicar por que Select, o que ela traz de benefícios, o que ela traz de mudanças para o plantio. E a gente tem aqui imagens, e eu vou fazer o seguinte, olha, eu tenho a Semente Select aqui, ó, nós guardamos ela aqui embaixo, eu vou pegar um pouquinho, olha lá, vou imitar aquela imagem ali. E o Lucas daqui a pouquinho, vem cá Lucas, mostra pra gente aqui, ó, faz um detalhezinho aqui, enquanto isso vocês estão falando dessa nova apresentação da Germipasto. Olha, a Semente Select, Éder, nada mais é que a semente incrustada, mas nós conseguimos chegar num consenso da beleza do produto aliada a uma boa germinação. Então hoje nós temos em mão um produto que germina rapidamente, como o nosso engenheiro agrônomo também, o Thiago, fala sobre
a rapidez de germinação. A questão da pureza dessa semente é uma semente que, na nossa OBS, nós temos aí mais de 90 pontos de pureza, então limpa-se essa semente, tira-se palha, terra, torrão, deixa-se escolhida sementes de alta grana, de grana cheia, que provavelmente vão dar origem a uma planta. Outro grande diferencial frente aos seus concorrentes, Éder, é a questão da escarificação. Então, automaticamente, toda a semente select da Germpasta, ela passa por um processo de escarificação e serve justamente para melhorar a germinação desse produto. Na sua constituição também vai o fungicida, nós utilizamos aí o Vitavax Tiran, e todos sabem que fungos de solo nós temos problema, nas sementes também, então o fungicida serve justamente para isso. E por último, Éder, a aplicação da camada de macro e micronutrientes que vai ajudar o desenvolvimento dessa planta pós-germinação. Frequentemente a gente recebe telefonemas falando exatamente sobre isso, né, Leandro? Muitas vezes o produtor quer saber, olha Guilherme, qual a diferença de uma semente select para uma semente convencional? E dentre tantas diferenças, a gente enumera exatamente essa questão da pós-germinação, o desenvolvimento muito mais rápido da planta, e automaticamente você consegue inserir os animais no primeiro pastejo num tempo muito mais reduzido. E isso traduz-se em lucratividade. Tá certo. Melhor plantabilidade, germinação mais rápida, tratamento que segura o potencial germinativo e sementes livres de ervas daninhas e nematóides, Leandro. Com certeza. Isso resume as palavras do Guilherme. Então você tem uma semente extremamente pura, né? Uma grana cheia, ela é escarificada, tratada com fungicida, então você tem uma melhora na germinação, uma proteção a essa semente, aos danos através de fungos, e aí uma melhor plantabilidade também, por ela ser uma semente que tem um revestimento, a hora de você distribuir, ela tem uma distribuição mais uniforme na área, você tem uma distribuição melhor de sementes por metro quadrado, então garante, Éder, uma formação muito melhor. E a germinação, aí comparando a germinação de sementes nuas, né? Esse material novo que ela é revestida, tem uma absorção de água muito excelente. Antigamente a gente tinha testes de germinação que comprovavam um ápice de germinação com 15 dias após a encharcamento, né, a absorção de água pelo material, e hoje a gente tem isso aí com 7 dias, comparando as sementes de VC80 e sementes convencionais. Legal. Bom, abra sua mão aqui, semente select para você, tá aqui ó, semente select, nós já mostramos para o pessoal, né, e as imagens do vídeo também, a gente tentou mostrar através das imagens, mas o bacana mesmo é você adquirir a semente ou vir até a Germpasta para você conhecer de perto, tá certo? Bom, e a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre esse assunto, que é muito importante. E tem muita gente ainda buscando preço em sementes e não qualidade. Aí é uma porta aberta para a pirataria de sementes, viu? Que traz prejuízos significativos para toda a cadeia produtiva. Não é só para a empresa sementeira, não. Traz para o produtor rural também, viu? Nossa equipe foi até a Embrapa Gado de Corte, aqui em Campo Grande, para saber mais detalhes sobre esse assunto. Eu estive lá e você vai ver depoimentos aí. Sementes protegidas. Já ouviu falar desse assunto? Eu vou bater um papo com o Rodrigo Amorim. Ninguém conhece ele aqui na Embrapa por esse nome, mas é o Guga da Embrapa que vai falar sobre a proteção de sementes forrageiras ou de espécies forrageiras. É importante, é um assunto é um tema fundamental. Sim, com certeza. São materiais protegidos com garantia de qualidade, né? Então hoje no mercado nós temos 4 variedades protegidas de braquiária e 3 de pânico. Então, se você pegar as braquiárias em ordem cronológica, é o Piatã, BRS Tupi, BRS Paiaguás e BRS Piporã, recentemente, lançado esse ano. E dos pânicos, nós temos 3 materiais protegidos, né? Que é o Zuri, o Tamani e o Quênia. Qual a importância de o produtor adquirir sementes que tenham essa proteção? Olha, basicamente pautado na qualidade desse produto. Então, é um material de excelente qualidade, com um aporte tecnológico muito grande em cima desses materiais. Foram desenvolvidos por longo tempo, sendo testados nas mais diversas situações, e isso confere ao produtor um material de muito boa qualidade que pode ser usado no campo. As sementes, quando são lançadas, elas são lançadas com uma série de informações sobre a condução, instalação, manejo de um campo de produção. A utilização de sementes piratas, o produtor incorre em uma série de erros, né? Para começar, ele não vai ter certeza da origem genética daquele produto que ele está comprando. E, via de regra, uma semente pirata não passou pelos outros trâmites de fiscalização.
escapou. Então, não vai estar obedecendo à legislação e às instruções que informam o mínimo necessário para a comercialização de uma semente forrageira. Por exemplo, padrão mínimo de pureza, padrão mínimo de germinação ou viabilidade e também com relação às nocivas, que são as plantas daninhas, toleradas e proibidas, fora o problema genético da composição genética daquele material. Então, você não vai ter certeza também de como conduzir o seu pastejo. Quem perde com a pirataria de sementes? Na prática, todos os elos perdem. O obtentor, que seriam as instituições de pesquisa que desenvolvem a cultivar, porque não arrecadam os royalties pertinentes. O parceiro, que é aquele que tem a obrigação da comercialização do produto dentro dos padrões, e também o consumidor. E o governo perde pela falta de arrecadação de impostos, porque sementes piratas são comercializadas de maneira clandestina. Essas sementes têm que ser fiscalizadas, comprar de empresas idôneas, né? As cultivares de preferência, as que estão ainda protegidas de parceiros, e aquelas que não, de empresas idôneas. A Unipasto é um grande parceiro da Embrapa com relação a tanto fomentar a nossa parte de pesquisa, como difundir esses materiais no Brasil. Como são um grande número de empresas, tem uma capilaridade muito grande no mercado nacional, então essas empresas são autorizadas, elas pagam royalties, então elas trabalham sério com isso para difundir esses materiais que nós lançamos para toda a cadeia produtiva de bovinocultura do Brasil. A Unipasto é uma associação de mais de 30 produtores de sementes, né? Então, a semente de alta qualidade, tem que ter certeza que são eles que estão comercializando essa semente. Cuidem bem para comprar apenas semente certificada pela Unipasto. Muito bem, meu amigo produtor rural. Olha, o que nós queremos com essa matéria, né, com essas entrevistas, é evitar com que você cometa aí alguns tropeços. Porque um pasto bom, um pasto de qualidade, com semente de qualidade e de origem e de procedência, tem que ter essa configuração aqui, ó. Pasto bom é isso aqui, porque muitas vezes uma semente pirata traz o quê, Leandro? Vários prejuízos, Éder. Se a gente for enumerar aqui, nós vamos ter vários prejuízos, mas vamos pensar dentro da propriedade. Uma área mal formada, uma área contaminada, fora da propriedade, o não pagamento de royalties, né, para algumas cultivares protegidas, no caso as cultivares da Embrapa. Então você deixa de fomentar a pesquisa e trazer novas cultivares, porque as tecnologias vêm através da pesquisa. Agora tem um detalhe nisso tudo, né, Leandro? A mais. Além de tudo isso, é crime. É crime. Sem contar contra a legislação do Ministério. Nós exigimos muitas vezes, né, o povo brasileiro está exigindo do governo, né, dos políticos, honestidade, e na hora de mostrar também, né, honestidade, faz o errado. Então, sementes piratas, não. Por favor. Né, nós temos inúmeras empresas aí, empresas idôneas, associadas à Unipasto, que podem fomentar o mercado, campos registrados, busque informações na hora de comprar. Compre com segurança, com garantia do que você vai receber, porque a semente de qualidade permite cenas como essa, e você não tem custo com herbicida, né? Você tem um pastejo antecipado, você consegue antecipar o pastejo, tem o melhor resultado com os animais, enfim, você só tem a ganhar comprando semente de qualidade. E outra questão é a garantia. Deu problema no pasto, vai reclamar com quem, Guilherme? Exatamente. Não tem nota fiscal, não tem sede própria, não tem nota fiscal, muitas vezes esse vendedor das suas sementes, você não acha mais ele, então o prejuízo não acerta. Então o produtor tem que procurar sempre adquirir sementes, principalmente dos associados da Unipasto. São 31 empresas hoje que fazem parte desse seleto grupo, e é justamente isso, que fomentam, geram recursos financeiros para fomentar a pesquisa em conjunto com a Embrapa. É muito importante o produtor ter essa ciência de ter que buscar uma semente de qualidade que vai ter resultados. Imagina só uma situação, Éder, quando o produtor faz o plantio das sementes, vamos dizer que ele está do meio para o fim da janela de plantio, que nós temos aí uma janela de plantio, que é justamente no período da chuva, e essa semente não corresponder às suas expectativas, ter uma má formação.
E aí, Leandro, esse produtor vai ter a oportunidade de corrigir esse erro daqui a um ano. Imagina só você perder um ano de pasto, de pastoreio, seus animais estão engordando, né, tem aí ganho de peso. Então é prejuízo na certa e um prejuízo muito grande, fazendo com que você tenha decepções e também falta de dinheiro aí na sua propriedade. Olha, note vocês, né, que a gente nem está falando para o produtor rural comprar da GM Pasto. Embora o programa é da GM Pasto, nós falamos dos nossos produtos. Esse assunto é tão sério que a gente está dizendo para você, olha, compre de uma empresa idônea a semente, tá certo? São 31 empresas ligadas ou afiliadas à Unipasto. Então, esse assunto é muito sério, sementes piratas, porque o prejuízo é para todo mundo, não é só para você, produtor, ou só para a empresa sementeira, mas o prejuízo é para a pecuária brasileira. Com certeza, Éder. Então, abrange uma gama de prejuízos e uma gama de pessoas e instituições alcançadas. Então a gente pede, por favor, entre em contato com a empresa idônea. A Germpasto é uma delas, nós estamos aqui para isso. Pega o telefone agora, 0800 647 0050, Guilherme. Com certeza. Exatamente, ou também o 3389-6700. Eu queria só complementar esse assunto, Éder, lembrando que durante esses 21 anos de existência da Germpasto, a grande palavra de ordem é justamente a qualidade nesses produtos. O índice de retorno, de reclamação, vamos dizer assim, aqui na Germpasto é muito pequeno, muito baixo, praticamente zero. Então, realmente, quando você adquire os nossos produtos, a primeira questão da empresa é ver a sua satisfação, a sua formação da sua pastagem. Olha, um detalhe para a gente encerrar esse assunto, esse bloco agora, é que as sementes de pastagens, em se tratando de uma formação, é o insumo mais barato que o produtor vai investir, né? Economiza na semente, mas gasta muito em outras coisas, às vezes até desnecessárias. Então, semente você não tem que fazer economia não, porque é ela que vai ser a responsável por ter um pasto de ótima qualidade, né? Ela vai germinar, claro, de uma empresa idônea, e é esse capim que vai aumentar o peso do seu boi e você vai ganhar mais dinheiro com isso. E a gente vai ver agora resultados justamente de empresas que investem em tecnologia e em qualidade. No Paraná, a variedade da qualidade das sementes da GM Pasto tem garantido resultados satisfatórios na fazenda Santa Helena. Veja aí. A GM Pasto foi meu irmão que tem propriedade em Camapuã, Mato Grosso do Sul, que me enviou pela primeira vez a semente de lá, né? Provinda de lá. Depois, há 8 anos atrás, comecei a adquirir aqui na região, com o Luciano, o vendedor. Pela pureza dela, na época que praticamente se vendia semente não muito certificadas, né? Na hora do plantio a gente jogava menos sementes, né? Por causa da pureza. E valor cultural melhor, né? O resultado acabava saindo mais em conta jogar uma semente pura. Uns 15 anos ou mais eu fui no dia de campo lá em Camapuã, né? E entrei em contato com o pessoal e comecei a usar a semente Germe Pasto. O MG5, MG4, Piatã e o Braqueirão Marandu. O braqueirão a gente utiliza mais para vacada de cria. E também para bezerro, quando ocorre a desmama, esse negócio, a gente tem utilizado MG4 e Piatã. Tanto para novilha, para acabamento de novilha, Piatã. E o MG5 mais para bois, acabamento de bois, para recria. Lá eu tenho Piatã, tenho Zurich, Mombasa. Eu tenho de tudo um pouco. É por categoria animal, né? Eu mexo com cria, recria e engorda, então eu vou especificando por categoria. As braquiárias eu deixo para vaca de cria e os pânicos para engorda. Credibilidade muito boa, né? Vamos dizer. Tá? Tem assistência aqui com o nosso vendedor, Luciano. Produto de boa qualidade. As nossas expectativas têm sido cobertas com as sementes deles, né? Quanto à qualidade da semente e a garantia de nascer, geralmente a empresa dá. Né? E torcer por um bom tempo, mas e a qualidade é boa. Tá? Tanto é que faz mais de 15 anos que nós estamos usando as sementes de Germe Pasto. Qualidade boa e com garantia de resultados, de uma boa pastagem bem formada. Tanto que está aí para ver, né?
só tirar as dúvidas. A compra antecipada você compra com preço bom, prazo bom, né? E você que se garante do futuro não encontrar semente. Né? Então você tem essa vantagem. Acaba pagando um preço mais em conta e muitas vezes parcelam em várias vezes. Né? A propriedade do Sérgio e do Gilberto Uzon também são clientes que usam hoje semente pura e ainda usam também um pouco de semente incrustada. Eles estão passando também por um processo de adaptação. Como o Chico, eles também no começo jogaram da incrustada 60 quilos e ela também amarelou. Isso é comum, todos os clientes, se nós formos mostrar o trabalho, nós vamos ver que teve isso e é comum, né? Mas hoje a gente fala bastante do custo por hectare, que é um dos fatores mais importantes, porque é custo e também do resultado final, porque quando você tem uma planta com uma semente VC80, você não tem semente meia grana, é uma semente selecionada, então a planta vai sair com muito mais vigor. Isso tem que levar em conta, né? Mesmo eles conhecendo a empresa, eles ainda não trabalhavam com semente pura, eles trabalhavam com semente convencional. Foi até um pouco difícil a gente introduzir, porque é um diferencial, mas a gente entende o lado do produtor que veio trabalhando há 20 anos, 30 anos com um produto. E isso é em todos os segmentos, eles têm que ter segurança para passar então a trabalhar com aquele produto. Muito bem, Fazenda Santa Helena no Paraná, a fazenda que é uma referência, né? E bom, toda fazenda ou empresa pode tornar-se referência a partir do momento em que adotar tecnologias, produtos de alta qualidade. É muito simples, o produtor rural tem que entender isso, né? Existe tecnologia? Aplica na fazenda. Tem produtos de alto padrão, de alta qualidade? Põe na fazenda que você vai ver resultados. Bom, falando em alto padrão, alta qualidade, a gente tem aqui o nosso barracão lá em Camapuã e a gente tem que salientar para os amigos que esse nosso barracão, ele é climatizado, Leandro. Com certeza. Antes da semente chegar aqui, Éder, vamos só fazer uma recapitulação. Então, passa pelos tratamentos que nós já falamos hoje, peneira, escarificação, tratamento com fungicida, laboratório de análise de sementes, é muito importante. A Germpasto é uma das únicas empresas hoje no Brasil que tem um laboratório. Além dos campos próprios de produção. Laboratório próprio e campo próprio de produção. Pulei essa parte, mas já pensando dentro da indústria, né, nós temos um laboratório de análise de sementes, então toda semente ela é analisada, no mínimo, antes de virar um lote ser padronizado, é mensalmente acompanhado o tetrazóleo dessa semente. Ela fez um lote, nós fazemos o acompanhamento da germinação real desse lote para, enfim, ele ser entregue para o cliente. E aí vem para os barracões, né, onde ficam ali estocados para ser enviado para a fazenda na hora que o produtor solicitar. A gente trabalha com a compra antecipada, então ele comprou lá em maio, junho, está recebendo as sementes agora, ela está aqui, ó, armazenada no barracão climatizado, com uma estrutura adequada, né, livre de umidade, temperatura ideal, exaustão, enfim, para garantir o melhor produto chegue na fazenda para o produtor e evite todo o risco e prejuízo para ele. Com certeza, Guilherme. A semente nós temos que lembrar que é um ser vivo, né, Leandro? E ela respira também, então ela precisa ser acondicionada corretamente para que tudo isso, todo esse processo de qualificação da semente transforme em resultados positivos aí na sua propriedade. E a Germpasto faz isso como ninguém, né? Nós temos toda uma estrutura de UBS lá em Camapuã, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, onde a sua semente fica lá condicionada a partir da data que foi fixada lá no pedido, nós vamos enviar para você e aí você vai receber ou na sua casa ou na sua propriedade com toda a comodidade, Éder Campos. Com certeza. Bom, lembrando na questão ainda da empresa que a gente não faz diferenciação de tamanho de produtor. Produtor que é pouca quantidade, a Germpasto vai atender. Que é muita quantidade, a Germpasto vai atender. Certo, Leandro? Com certeza. Hoje nós atendemos desde entregas via correio a transportadoras, caminhões fretados, né? Então, vamos dizer assim, de múltiplos da sacaria, que são 20 quilos para sementes Select convencionais e 25 para sementes VC80, nós estamos entregando. Então, eu preciso de um saco de semente, eu estou aqui no Mato Grosso, vocês entregam? Nós vamos entregar
Com certeza, nós não temos diferenciação de cliente, não entrega só carga fechada. A única diferenciação é indo via transportadora, o cliente precisa ter o endereço na cidade ou retirar na transportadora. Fechando uma carga de um freteiro ou de um caminhão, a gente consegue entregar na fazenda. A diferenciação é só de local de entrega, mas nós entregamos qualquer volume, múltiplo das embalagens em qualquer lugar do país. Legal, bom, diga lá, Guilherme. Não, lembrando que a Germipasto tem facilidade na questão da logística. Muitas vezes o produtor está longe aqui do Mato Grosso do Sul e precisa de apenas um saco de semente, está lá no Acre, por exemplo, está no Amazonas. A Germipasto vai organizar tudo isso para você e você vai receber aí com comodidade as suas sementes. Legal. Recapitulando em um minuto tudo que falamos no programa de hoje. Começamos falando da VDTEC, né? Plus e a Multi. Semeadora versátil, prática, econômica, principalmente porque você reduz uma operação e a evolução da VDTEC. A VDTEC agora tem a Multi com pêndulo que facilita o plantio e democratiza as sementes, porque além da semente pura incrustada, semente convencional, crotalária, isca de caramujo, o que mais? Formicida, isca para formicida, semente de sorgo, de milheto, ou seja, uma máquina bastante versátil e que, principalmente, Éder, atende aquele produtor rural, traz lucratividade e é isso que importa. Isso aí. E seguimos com a semente Select Germipasto, Leandro. Uma semente altamente selecionada, passa por processo de escarificação, de seleção óptica, tratamento com fungicida, revestimento com macro e micro, para chegar ao produtor uma semente de alta qualidade, com alto poder de germinação. Tá certo? Mano, muito obrigado a vocês dois, Leandro, um abraço para você. Um abraço para o Guilherme também e até o próximo programa. Guilherme. Obrigado, Éder. Um grande abraço a todos, bom fim de semana e dentre os próximos programas, novidades sobre as tecnologias Germipasto. Leandro. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um bom final de semana. Até a próxima. É isso aí, muito obrigado pela sua companhia também. Olha, eu lembro a você os nossos contatos nas mídias sociais, nas redes sociais, na internet. Olha o nosso site, germipasto.com.br, no Facebook, facebook.com/germipasto. Nossos vídeos no YouTube, conforme disse o Guilherme, mais de 550 vídeos, eu falei quase falei 1.500. 550 vídeos para você assistir quando você quiser, inclusive os programas que são apresentados aqui pelo canal do Boi, no Instagram, @germipasto. WhatsApp, quer mandar para a gente uma mensagem via WhatsApp? Nosso telefone é o 67 99883 5291, está aqui na tela para você. Grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, até o próximo programa.